Começa agora mais uma sessão de debates aqui do quinto Curta na Serra. Agora a gente vai falar da mostra Panorama Nacional, que são os filmes que aí vêm do país inteiro. Eu sou o Vitor Burgo, curador do Curta na Serra, e também vou mediar esse debate aqui com alguns realizadores e realizadoras que estão hoje nessa tarde para conversar com a gente. Mas antes de chamar os realizadores e conversar sobre os filmes, queria chamar Marlon Meirelles, que é o dono do Curta na Serra, o dono de tudo isso. Antes, Vitor, seja bem-vindo. Boa tarde, querido. Antes eu peço que você faça a sua autodescrição. Verdade, que cada vez mais a gente tem tentado fazer um evento acessível. E aí eu volto. Verdade. Então vamos lá. Eu sou um homem branco de cabelos grisalhos. Estou num quarto com uma parede azul e uma cortina e uso uma camisa estampada aí com uma coisa meio verão, assim. Fiz bem, Marlon? Tá certo? Tá ótimo. Inclusive, eu posso até copiar e colar um pouco essa descrição, né? Porque eu também tenho os cabelos grisalhos, sou um homem branco, uso barba. Tenho 34 anos, estou falando com vocês direto do interior de Pernambuco, da cidade de Bezerros, que é justamente... Vitor, só fecha o teu áudio para não dar o retorno, por favor. Esqueci, verdade. Pronto. E aí, gente, eu estou falando com vocês direto de Bezerros, Pernambuco, que é a cidade sede do Curta na Serra. É um festival que acontece desde 2017, a gente atravessou aí a pandemia, nos adaptamos, transformamos o evento num evento híbrido, a gente tem atividades online e também atividades presenciais. O nosso festival presencial acontece de 29 de setembro até 1º de outubro no Anfiteatro de Serra Negra, que é um espaço lindo e que tem uma vista 180 graus de cidades daqui do Agreste. A gente tem uma proposta muito inusitada de fazer um festival de cinema a céu aberto e que tem como fundo, né, esse platô da Serra Negra, onde a gente consegue avistar tantas cidades. Tem um clima muito atípico para o Agreste também pernambucano, porque lá na Serra faz muito frio à noite. Então, todos esses elementos nos chamaram a atenção há alguns anos para criar o Curta na Serra e fazer com que esse festival acontecesse, promovendo a exibição de filmes e também atividades transversais. A gente já teve peças de teatro, atividades musicais, gastronomia local. Então, é um evento muito transversal. A gente agrega muitas linguagens para além do cinema. E cá estamos fazendo o nosso debate da Mostra Nacional. Esse ano a gente bateu o recorde de inscritos, foram quase 600 produções do Brasil inteiro, para dar muito trabalho para o nosso curador, mas também muito prazer, né, Vitor? Porque ver tantas produções boas que foram rodadas no Brasil inteiro, inclusive em estados que não tinham mandado ainda produções para a gente, e nesse ano nós conseguimos acessar a todos os estados e o Distrito Federal. Isso foi muito desafiador para a curadoria, eu imagino, o Vitor vai falar um pouquinho mais sobre isso, e na Mostra Nacional nós temos 7 estados representados. Nesse ano nós temos 4 mostras competitivas, nós temos a mostra Panorama Nacional, videoclipes, Panorama Pernambucano e mostra especial, que é exclusivamente online. Essas são as nossas mostras competitivas. Temos ainda a mostra Ver Ouvindo, que é uma mostra com acessibilidade comunicacional, e ela é feita em parceria com esse festival que é referência aqui em Pernambuco. Temos ainda uma exibição especial em homenagem a Ermila Guedes, que é uma das nossas homenageadas, com a exibição do filme Quinha, que vai acontecer presencialmente no sábado, dia 30 de setembro. E além de outras atividades, como formação, a gente está dando uma oficina de atuação para cinema com a atriz Mayara Milani e outros segmentos que vão ser contemplados também. Lá na Serra Negra, a gente acaba agregando várias linguagens nas exibições presenciais e, para além do cinema, a gente traz também música, gastronomia local, apresentações culturais das mais diversas, apresentações de grupos locais daqui de Bezerros. Então, a todos e todas que puderem estar presentes, a gente faz o convite para vocês conhecerem Bezerros, entenderem mais dessa geografia aqui do Agreste. E vamos embora para esse debate, Vitor, que a gente está muito curioso para entender mais sobre os processos criativos de cada um dos realizadores que foram selecionados para a nossa mostra nacional. Marlon, muito obrigado. Um prazer fazer parte, acho que é o 3º ano consecutivo que eu estou na curadoria do Curta na Serra, muito feliz. Então, para a gente começar esse bate-papo aí com os realizadores e com as realizadoras, vamos pedir para que vocês se apresentem aqui, falem seus nomes, se são
diretores, diretoras, ou se fazem parte da equipe dos filmes, e contem também um pouquinho do filme, e a gente volta para começar o nosso debate aí sobre os curtas-metragens da Mostra Panorama Nacional. Olá, gente, boa tarde. Eu sou Bruna Velden, sou diretora e roteirista do curta animado Era uma Noite de São João. Sou uma mulher branca, jovem, ruiva, estou com a camisa branca e eu estou num quarto aqui com o fundo, tem uma janela, um estante cheio de livros e um monte de tralha. O curta animado Era uma Noite de São João fala sobre Dona Dorinha, que é uma senhora idosa, viúva, que lá no interior do sertão da Paraíba começa a relembrar sua história de vida através das festas juninas da cidade, no ano que a pandemia não permitiu acontecer. Então, é um curta animado, assim, de 11 minutos, contando os créditos, que fala sobre cultura, fala sobre São João, fala sobre solidão na terceira idade, e é uma grande homenagem à cultura nordestina e também paraibana, né? Puxando um pouquinho a sardinha aqui da Paraíba. Queria agradecer muito a curadoria do Curta na Serra, já que Pernambuco a gente só conseguiu, tirando o Curta na Serra, a gente só conseguiu participar de outro festival. E, além disso, que eu posso falar mais sobre o filme? Um curta animado que durou 2 anos de produção e que tem sido muito bem recebido nos festivais ao redor do Brasil, principalmente lá no Sul, aqui no Nordeste também. E é isso. Então, meu nome é Dario, eu sou um homem branco de barba, cabelo espetadinho, fino, estou usando uma camisa branca do Corinthians, num fundo branco, e aqui do meu lado está o Vinícius, que é meu amigo e também diretor do filme, do Quartas de Final, que é o projeto do nosso filme que está no festival. Oi, pessoal, eu sou o Vinícius, sou mestiço, de barba, cabelo cacheado, grisalho também, acho que eu tenho que começar a admitir meus cabelos grisalhos. Estou de camisa do Corinthians, preta e branca, e estamos aqui no escritório com fundo branco. E então, o nosso projeto Quartas de Final, ele é um curta-metragem documental de aproximadamente 10 minutos, que tem um pezinho, talvez até mais do que um pezinho só, no experimental, porque a gente, para captação, usou de métodos analógicos de um formato diferente. O filme é todo captado em 16mm e é complementado por imagens fotográficas, por fotografias sacadas em 35mm. E ele é essa costura de formatos, junto de áudios e excertos, e o filme registra, ele tem esse aspecto de registro das quartas de final da Copa do Mundo de 2022, do jogo Brasil e Croácia, no qual a gente acabou eliminado, que foi assim, um impacto negativo, acho que para todo mundo que estava torcendo, que acompanha futebol, mas que para o filme é uma surpresa positiva, porque na nossa visão, como a gente costurou o filme, é algo que agrega na narrativa e traz uma surpresa interessante, traz uma reflexão acerca não só do futebol, mas de cultura, de política, dessa cultura de bar de São Paulo, né? Esse registro foi feito em um boteco aqui de um bairro central da cidade de São Paulo, que é de onde a gente é, e é um curta que flerta muito com esse método experimental, com um trabalho que foi feito um pouco de uma forma espontânea, né? Nessa ideia de documentário de chegar e ver o que está acontecendo, produzir ali a partir dessa realidade que se colocou ali para a gente, e o filme versa um pouco sobre isso. Você quer adicionar alguma coisa? Eu acho que só adicionaria que, bom, eu faço parte do coletivo Mundo em Foco, sou um dos co-criadores do Labirinto Lab, que é um laboratório de artistas de revelação de pequenos formatos. A gente trabalha com Super 8 e 16mm. E aí eu já pesquiso o formato e revelação artesanal cerca de 3 anos, assim. O Quartas, ele é um filme que eu diria um filme acidental. Durante o jogo, né, durante as quartas finais do Jogo do Brasil, eu chamei o Dario para a gente filmar só porque ia ser legal. Era quase como um exercício, né, que a gente se propôs a fazer. E aí, depois de filmar, depois de revelar o material, que a gente olhou e falou, opa, acho que isso aqui é um filme. A gente pode contar um pouco mais desse processo para frente, mas ele é um filme que tem esse caráter espontâneo, que é uma coisa que a gente acha muito interessante, muito particular dele. E é isso. Obrigado por estar na Serra. Valeu por colocarem a gente na solução social.
Olá, meu nome é Ismael Moura, tenho 45 anos, cabelos grisalhos, uso óculos, camisa preta e ao fundo a parede preta. O meu filme Cercas é um filme de 17 minutos, gravado aqui na Paraíba, na minha cidade Cuité, interiorzinho da Paraíba, né? E fala sobre a vida de Maria, uma menina que vive na década de 30, de 20, vive com sua mãe. Ela passa por uma tragédia no início do filme, né? E ela tem que aprender a lidar com isso. Ela tem que aprender a viver isolada no meio do mato, sozinha, tendo que enfrentar algumas dificuldades, né? E o filme foi contemplado pela Audi Blanc, gravamos em 2022, né? E graças a Deus já percorreu vários festivais. Interessa que participou mais de festivais internacionais, ganhando alguns prêmios na Índia, Canadá e outros países. Isso me deixa muito feliz. E para não me alongar, né, assim, no decorrer da conversa, vou tirando alguma dúvida que vocês tiverem sobre o filme. Valeu. Oi, eu sou Renan Barbosa Brandão, sou homem branco, cabelos pretos, também já um pouquinho grisalho. Tenho 35 anos, no meu fundo uma parede branca, do lado tem um suportezinho de madeira e um pouquinho na direita do quadro, um pedaço da TV, uma parede de tijolo ao fundo. Eu sou diretor e roteirista do filme Último Domingo, que também é um curta-metragem contemplado pela Aldir Blanc, é um filme do Rio de Janeiro, filmado no interior do Rio, em Ipiabas, e também no quilombo São José da Serra, que é o quilombo mais antigo do estado do Rio. Ele também tem co-direção da Joana Claude, que é pernambucana, inclusive, que também assina a direção de arte do filme. Tem a consultoria de roteiro também da Janaína Claude, colaboração de roteiro da Dani Ribeiro, do Eduardo Morotó, que também é pernambucano, meu sócio. Ele é um curta de 17 minutos, a partir do Evangelho segundo Jesus Cristo, do escritor português José Saramago, que é o único Nobel, né, de literatura em língua portuguesa que a gente tem. E tem como personagem principal também uma Maria. E a gente buscou, né, com o filme, ressignificar um pouco desse passado, da forma como ele é conhecido, assim, né, do ponto de vista ocidental, e propor novas realidades possíveis para essa narrativa bíblica, colocando a Maria enquanto protagonista, né, dessa história e desmistificando essa condição ingrata que foi dada a Maria de virgem, né, e de santa. Então, enfim, o filme parte dessa personagem para desdobrar e ressignificar alguns acontecimentos, enfim, pouco já conhecidos por nós. O filme, enfim, esqueci, né, na verdade, essa coisa da gente se apresentar, descrição, esqueci de agradecer, né, ao Curso na Serra pela seleção, assim, fico muito feliz com a seleção, principalmente o fato de estar em Pernambuco, que é um lugar que eu tenho também muito carinho, muita admiração, sempre bom passar o filme em lugares que já moram no nosso coração, assim, e o filme vem fazendo uma carreira bacana, assim, de festivais de cinema, já está meio no finalzinho do seu primeiro ano aí, a gente estreou em Gramado ano passado, ganhamos 3 quiquitos e fizemos uma carreira que enfim, cada dia que passa o filme vai dando mais orgulho para a gente, e a gente é muito feliz por ter juntado essa equipe, esse elenco para contar essa história. Obrigado. Bom, apresentações foram feitas, nesse tempo eu mudei de cenário, né, porque tivemos um problema aí técnico da minha internet, mas agora estamos aqui de volta. E agora a gente segue o nosso debate, então vamos falar um pouco mais dos filmes. Vocês fizeram as apresentações, estou muito feliz também por essa curadoria, agradecer a vocês por terem inscrito os seus filmes aqui na quinta edição do Curta na Serra. Então vou voltar com a Bruna, que é uma das representantes da Paraíba, que aliás a Paraíba está marcando presença forte aqui no Curta na Serra nessa quinta edição. Bruna, vamos falar de Era uma Noite de São João. Eu estava lá no Aruanda quando você levou todos os prêmios praticamente. Não sei como é que você foi embora com tanta coisa na mão, tanto troféu na mão. É super merecido também. A animação é muito, além de ser muito bonita, enfim, mas ela é muito inspiradora também. Tem essa questão do afeto, né? A gente, claro que ela se passa no período que foi muito sofrido,
que era da pandemia, e essas festas de São João também sofreram muito com isso. Imagina, uma festa super popular, na rua, público, população, todo mundo trancado em casa, e aí você traz essa animação que dá um respiro também para esse momento. Muito bonita essa relação dos vizinhos também entre eles meio que se redescobrindo, né, naquele cenário pandêmico que a gente viveu. Então, eu queria que você contasse um pouco também desse processo da animação em si e também das suas referências, das suas inspirações, porque a gente tem ali músicas também que marcam muito. Eu acho que é um filme que toca não só as pessoas, né, quem vive no Nordeste, quem é nordestino, mas também quem tem esse afeto de uma festa junina, de uma festa de São João, quem já conheceu, quem já teve a oportunidade de estar numa festa verdadeira de São João, para saber o espírito, como é que é mesmo. Então, como é que foi para você a questão das referências e também da animação em si mesmo, né? Do desenho, enfim. Ah, bom te ver de novo, Vitor. O Vitor é onipresente, ele está em todos os lugares, em todos os momentos. Ah, estava vendo agora em São Paulo, a gente se encontrou, foi muito bom. Então, Vitor, assim, como é meu primeiro curta-metragem, na verdade, assim, uma animação simples, eu não tenho um alto conhecimento de animação, meu conhecimento de animação é até aqui, né? Aí eu tive essa ideia de fazer essa animação, mas assim, foi feito um curta-metragem feito com zero expectativa. Eu nunca imaginasse que ia ser tão bem recebida, zero expectativa. Tanto que no dia do Aruanda, só tinha eu para receber exatamente lá, só tinha eu para representar, porque o resto da equipe não estava nem aí para animação. A realidade é essa. Depois que o pessoal que começou a perceber, né, começou a se interessar mais pelo próprio projeto que participou. Mas, de qualquer forma, assim, foram 2 anos de produção, foi durante o auge da pandemia mesmo, então a gente fez à distância, cada um na sua casa, então as reuniões de produção eram feitas exatamente assim, com videoconferência. As referências, a gente pegou muita referência de animação nacional mesmo. A gente pegou, eu mesmo, né, eu fiz um mood board assim, de muita animação nacional, por exemplo, Pia Desenho, que é de Pernambuco. O próprio Irmão do Jorel a gente pegou também algumas coisas, e também a gente pegou muita, tem também, acho que é Boiaruá, que é uma animação, a primeira animação feita no Nordeste, que é uma animação lá dos anos 80, que é bem conhecida, acho que deve ter premiada lá fora. Então a gente pegou também muita, a gente quis criar uma coisa nova, com o que a gente tinha, né, uma animação de técnica cutout, então essa animação é o tipo mais simples que tem, mas a gente pegou muita referência também daqui, das cores daqui, coisas que remetessem à arte nordestina, visual. Como a gente é designer, então essa parte visual para a gente é muito importante. De referência... Agora, eu poderia... da história, a história é muito simples, não é um roteiro simples, era só uma homenagem mesmo ao São João, como é que eu posso dizer? Uma declaração de amor ao São João e à cultura nordestina que eu tenho, eu sou louca por São João. Mais do que carnaval, inclusive. Mas eu poderia descrever a história em 2 músicas quando eu pensava no roteiro. A primeira parte é Sanfona Sentida, do Dominguinhos, e a última parte que a gente conseguiu direitos autorais, que foi de Que Nem Giló, do Luiz Gonzaga. Acho que tinha tudo a ver com a história. Então, é isso. Quer saber mais alguma coisa? Pode perguntar. Depois a gente volta a falar também da repercussão dessa animação também. A gente se encontrou agora recente, depois desses festivais pelo Nordeste. A gente também estava em São Paulo agora, teve uma mostra do Fest Aruanda, né, lá em São Paulo também. Foi muito legal isso de passar os filmes paraibanos, inéditos, que ainda não tinham sido exibidos em São Paulo. Então, depois a gente volta para falar mais dessa questão da repercussão da tua animação, tá bom? Seguimos aqui, então, vamos pela ordem que vocês estavam se apresentando. A gente vai com o curta-metragem de São Paulo, Quartas de Final, ou Porque Eu Decidi Torcer Contra o Brasil. Os realizadores estão aqui na sala, que eu adorei esse título, aliás. E eu lembro que quando chegou esse filme na curadoria, na tabela, assim, não aparecia o título inteiro. Então eu só tinha, né, depois que eu cliquei, que aí veio o título todo. E eu acho que a primeira coisa que me chama a atenção no filme de vocês, assim, eu acho que essa originalidade, essa criatividade de colocar essa situação no momento, num contexto até de comédia, digamos, né? Porque a gente, querendo ou não, a gente sentiu algo muito parecido com esse personagem, né? Algumas coisas que ele sente ali, algumas
raivas e, sei lá, algumas indignações dele também são nossas, né? Enfim, mesmo eu que não sou um grande admirador de futebol, eu digo admirador de não acompanhar, né? Mas, claro, Copa do Mundo a gente tá sempre... Todo mundo vira expert em futebol, enfim, quer que o Brasil ganhe, enfim, tal. Então, eu queria que vocês contassem também desse processo da montagem, que é um filme que a gente vê muito a montagem nele, né? Porque ele tem essas imagens enquanto ele está narrando, essas imagens meio película, meio suja, esse áudio atrás, que é muito interessante, essa construção que vocês fizeram. Então, eu queria que vocês falassem um pouco mais desse processo mesmo, dessa construção, dessa criação, dessa ideia, e botar ela em prática, né? Como é que foi esse processo de pensar essas imagens e colocá-las nesse filtro, digamos, como se fosse uma película, ou foi filmado em película também, às vezes, não sei, 16, enfim. Queria que vocês contassem mais desses bastidores. Na real, o filme ele é todo 16 e 35 milímetros, assim, as fotos são todas 35 milímetros e a imagem em movimento é tudo 16 milímetros. O quarto, como a gente tinha falado, ele foi um filme acidental. A gente filmou primeiro o dia ali, as quartas de final de fato, e a real é que a gente filmou, a gente gosta de futebol pra caralho, talvez uma relação meio tóxica com o Corinthians, especificamente uma relação tóxica com o Corinthians. Assim. Mas o quartas, a gente foi muito na esperança de, vamos filmar no bar, o Brasil vai passar o carro na Croácia, bora que bora. E aí a gente filmou, o Brasil perdeu, e quando o Brasil perdeu foi quando a gente olhou e falou, puta, a gente tem um filme. Exatamente porque o Brasil perdeu. Só que a câmera que a gente usou para filmar, na verdade o Quartos ele é um filme que ele existe muito a partir do aparato técnico dele. A gente filmou com a minha câmera de estimação, ela é uma K3, é uma câmera soviética de corda, e ela filma em 16mm em 24 quadros até 2 minutos e 45. E aí a gente tinha esse rolo de 2 minutos e 45 e ficou, puta, precisamos de mais para fechar um filme. No dia a gente levou câmera fotográfica também, tiramos várias fotos, e aí a gente começou a explorar essas fotos para compor esse filme. E aí ele nasce a partir da imagem em movimento com essas fotos, e aí a partir daí a gente começou a ficar, a gente precisa de som, a K3 ela não grava som, e aí se você faz som também direto, ele não tem como ficar sincrônico, porque como ela é uma câmera de corda, ainda que você filme em 24 quadros, ela vai perdendo cadência, porque ela vai perdendo a força da corda, então ela não sincroniza som. E aí entrou dentro da experiência, essa coisa de vamos formar um som, e chegou um momento que a gente precisa encontrar uns áudios. A gente pensou em várias possibilidades. Pensamos em atuar, pensamos em ir atrás de áudios de amigos, assim, procurar, gente, vocês mandaram trocar ideia durante o jogo para a gente construir alguma coisa. E aí, nessa brincadeira, nessa busca, eu lembrei de áudios que meu pai trocou comigo no dia. Acontece que, assim, eu tenho um relacionamento horrível com meu pai. Na verdade, eu comecei a ter um relacionamento com meu pai tem 2 anos da minha vida, assim. E aí meu pai, ele direto me manda vários áudios, e eu fico meio tipo... E aí quando eu vi esses áudios, quando eu encontrei essa troca de conversa ali, eu tenho me esforçado mais também para tentar ouvir ele, para mim, eu não usaria, assim, inicialmente. E aí o Dario veio com a ideia de, tipo, mano, esses áudios são maravilhosos, vamos construir em cima disso e tal. E aí, pessoalmente, eu acho que o Dario vai falar daqui a pouco da experiência dele, mas pessoalmente, para mim, foi uma grande aventura, né? Foi quase não, foi completamente terapêutico, descobrir o meu pai não como essa pessoa que eu tive contato na vida nesse relacionamento terrível, mas descobrir ele enquanto personagem. Teve toda essa exploração ali de construir dentro dessa figura documental, mas é esse personagem que meu pai pode ser também, que é uma pessoa que tem um senso crítico interessante, eu diria. Mas é meio isso. O que eu acho interessante, estar levando em consideração essa pergunta em relação à montagem, o filme nasce, acho que, desses 2 momentos, né? Ele tem um momento espontâneo, que a gente fez quase como um exercício, que é isso que o Vinícius escreveu, de, cara, vamos lá, acho que a gente vai passar para semifinais,
vai ser uma reação de bar, vai ser um momento ali que é muito nativo, muito cultural brasileiro, né, de acompanhar um jogo de futebol no bar. É uma coisa que a gente faz, a gente nem sempre filma, né, por ter afinidade com a coisa. E aí calhou que realmente, por conta da derrota do Brasil, pela espontaneidade do que a gente estava filmando lá, pela junção das fotografias e da imagem em movimento, isso num segundo momento da edição, começou a ganhar um corpo. E aí foi elucidando essa ideia de, cara, acho que a gente tem um filme aqui. E essa primeira ideia, para terminar a costura, né, a colcha de retalhos, que é o quarto de final, era essa coisa que o Vinícius disse, da gente procurar áudios de pedir pro pessoal do bar. Quando você tá vendo o jogo do seu time, você fala, né, pô, não acredito que o cara errou, nossa, como que a gente perdeu? E a gente queria criar uma paisagem um pouco plural com isso, de várias vozes do Brasil inteiro acompanhando o jogo. E aí ele mostrou esses áudios do país dele que poderiam ser uma parte, e isso meio que abriu esse caminho pra gente pensar, cara, junto dessa história, desse retrato de um momento culturalmente brasileiro, que fala de futebol, mas fala de boteco, fala de política, tem também um diálogo de pai e filho. Então essas coisas se encontram e meio que compõem essa narrativa, né? É engraçado porque meu trabalho antes assim, do documentário, que é uma coisa que vem relativamente recente na minha vida, era muito pautado pela ficção. Então todo projeto documental que eu acabo fazendo, a ficção toma muito papel. Então o Quartas, ele tem todo esse caráter experimental, mas quando a gente vai assistir ele mesmo, você percebe que ele tem uma narrativa que é bastante linear, né? É uma história que acompanha o jogo, que fala das sensações, que fala do cenário político do Brasil pautado pelo futebol, que o futebol, o esporte também é político, né? Então o filme ganha esse corpo, ganha essas vozes diferentes, né? Para falar de diversos aspectos, usando o futebol como ponto de partida, usando a derrota do Brasil como ponto de partida. E acho que essa amarração toda é o que dá uma cara para ele que é singular, né? Tanto o formato analógico, quanto esse recorte, uma história de pai e filho, tudo nele vem de uma questão muito irreprodutível, assim. Acho que é um filme muito único, isso que é o que faz, acho que a gente gostar tanto dele, né? Eu acho que eu só queria adicionar, dentro do processo técnico dele, assim, envolve também coisas que eu venho pesquisando há um tempo. Então, nos momentos de jogo, eu tentei imprimir imagem digital na película. Basicamente, a gente tentou filmar, assim, a gente filmou a partir tela, né? A gente filmou a tela para ver como é que esse resultado ia sair. Passa muito pelo processo de revelação artesanal também. Então, ele é um filme que eu diria experimental em essência. Assim, ele não necessariamente porque a linguagem narrativa se propõe a ser experimental, porque ela não se propõe. Ela se propõe a ter uma narrativa que você tem uma linearidade. Mas, visualmente, eu diria que ele é um grande resultado de tudo que eu tenho pesquisado de imagem física nos últimos 3 anos. Eu achei muito, muito interessante o resultado, assim, porque é um filme que super a gente entra mesmo não sendo do futebol, enfim, mas eu acho que é isso, também tem essa relação pai e filho ali, né? Ainda que tenha o futebol como um pano de fundo, as imagens são das pessoas assistindo ao jogo, o tema da conversa é esse, mas é isso, abre muito mais esse espaço, essa discussão de uma conversa muito mais íntima também, né? De um pai e filho, enfim, mas ficou muito interessante, eu adorei e feliz que ele está aqui na curadoria. Então, daqui a pouco a gente volta para falar um pouquinho mais do filme. Obrigado pela participação de vocês até agora. Então, eu acho que pela ordem aqui da apresentação, a gente segue com o Ismael, é isso? Para falar dos Cercas. Vamos lá, então. Ismael Cercas também é um... Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde. Ismael Cercas, acho que é um filme também que já tive o prazer de assistir em alguns festivais aí que eu passei, sempre muito bem recebido também. Acho que o último, talvez eu tenha visto, foi a Mostra de Sumé, que ele ganhou alguns prêmios lá também. E, enfim, queria que você contasse um pouco desse... Eu acho que o elenco do Cercas é um elenco muito forte, né? A gente tem... essa menina, ela é o acontecimento do filme. Ela que nos leva ali, além daquela fotografia também, acho que é do Breno, né? A fotografia. Isso. Enfim, acho que também tem todo o roteiro que nos leva a entrar nessa história e querer saber o que vai acontecer, o futuro dessa menina, o que ela está fazendo ali, se ela está sozinha, se tem alguém, enfim. Também tem esse ar meio misterioso, que não chega ao suspense, claro que não, mas tem essa menina isolada, digamos, ali, né? Então, eu queria que você contasse um pouco desse processo do elenco, porque a gente tem também ali a Zezita Matos,
que também é um grande nome aí do cinema nacional, enfim, né? Também, mas como é que foi para você a escolha e chegar nessa protagonista, né? Para ter essa força também em cena e contar essa história, né? Bem, Cercas, de início, o roteiro era bem maior, a história era bem mais prolongada, né? E eu gosto muito de conversar com minha equipe. Quando o filme foi selecionado, na verdade, antes, quando a gente estava fazendo o projeto, eu conversando com a minha equipe, aí com o Breno disse, Mael, acho que o filme está muito longo, porque o filme contava a história de 3 mulheres. Maria, quando criança, né? Eu esqueci agora o nome das outras 2 mulheres. Uma já com 30 e poucos anos e uma idosa já com 70 anos. O filme fala sobre as 3 mulheres, cada uma com suas vidas, seus sofrimentos, tá? Só que quando a gente viu, estava muito grande o filme, seria para um longa, né? E ao de Blanco o valor não teria como fazer. Eu tive que escolher uma das mulheres para fazer o curta. E vai lá, vai cá, e terminamos escolhendo a história de Maria, né? E Zezita Matos, de imediato, até por ser paraibana, e quando a gente procurou na ideia original, não seria o Cangaceiros, seria o Exército Brasileiro, né? Pegando isso, meu avô me contou quando era criança, que na Segunda Guerra Mundial, o Exército saiu na zona rural, pegando jovens para ir combater. E meu avô falou que ele passou 15 dias de mato escondido, que ele não queria combater, que a guerra não era dele, e ele ficava de mato escondido, e ele viu os caminhões passando, com alguns jovens indo para... que terminou nem chegando na guerra, né? Mas... E de início era isso. Mas depois eu mudei, não, acho que combina mais com a nossa história colocar o cangaço. Ia ser um homem, mas eu queria algo diferente. Aí foi onde veio a ideia de colocar para uma mulher, uma cangaceira. E de imediato, Zezita Matos, por ser quem é, né, super talentosa, ser paraibana, escolhemos ela. Para escolher a menina, fizemos um teste de elenco. Foram mais de 30 meninas inscritas, isso da Paraíba, do Rio Grande do Norte, até da Bahia. Tiveram da Bahia 2 inscrições, e isso foi fantástico. E eu sempre gosto de colocar nos meus filmes alguém da minha cidade, Cuité, né? E a gente ficou nessa briga entre as meninas, terminando em 3. Fizemos a seleção, aí eu escolhi uma de Cuité, que também era maravilhosa, mas aí a Patrícia, que fazia o teste de elenco, são Osmael, ela não tá se encaixando, não. Aí pronto, isso uma semana antes do filme. Eu fiquei louco, como é que ela não tá se encaixando, ela é muito urbana, não tá combinando com a personagem. Aí eu fiquei com pena da menina, né? Porque ia ter que tirar ela. E a Bruna, que fez a Maria, a gente tinha dito que não era mais ela chorou porque não foi selecionada. E eu tive que conversar com os pais da menina aqui de Cuité, que infelizmente não deu certo, né? E a gente avisou a Maria. Então, assim, a menina, ela arrasou. O primeiro trabalho dela, assim, no cinema, né? Até pela idade dela. Muito fácil trabalhar com ela, assim. Eu falava uma coisa, era fantástico, assim, ela já sabia de nada, ela quase não errou nada, quase não repetiu cena. Foi assim, um achado surpreendente, assim, né? E a gente teve que fazer alguma coisa para a menina aqui de Cuité que não foi selecionada. Então, Kaline deu a ideia de colocar ela como fosse a divulgadora do filme. Ela faz os stories, ela entrevistava o elenco, ela ficou no set, e foi como a gente agradou ela também, assim. Foi fantástico o set, foi muito bom. Foram 5 dias de gravação aqui na minha cidade, no interiorzinho, né? Então, assim, a equipe, eu sempre trabalho com a equipe que eu gosto de trabalhar, né? Então, assim, tanto no filme Ratos como Cercas, é quase a mesma equipe. Eu amo trabalhar com o Breno, assim, a gente tem uma conexão muito massa, e o resto da equipe também ajudou muito o filme. É por isso que eu falo que o filme não é meu, o filme é da minha equipe, porque, assim, para você ter uma ideia, o final do filme não estava, assim, não estava me agradando nem a ninguém. E isso, gravamos 4 dias, aí à noite... E os caras, rapaz, e o final do filme, Maio? A gente sem saber como ia ser o final do filme. Disse, não, deixa para a última cena, último dia de gravação, que a gente vê o que é que a gente faz. E os caras, certo, né? Aí disseram, eu confio em você. Disse, pronto, então tá bom, você confia em mim. Aí de noite, não, minto, quando a gente chegou no set de filmagem, foi que veio a ideia de fazer a sex. Pronto. Vamos cancelar. Eu chamei aqui, pô, tô com uma ideia no final, isso no dia de gravar a última cena, pra vocês terem noção. Tô com a ideia do final dessa cerca, só que não tinha cerca. Não tinha uma cerca daquele do que eu queria. A gente chamou um rapaz que mora lá no sítio, só tem como tu construir uma cerca aqui para mim, que seja de 4 metros. Eles construiu agora. Esse cara construiu, a gente gravou uma cena,
e ele construindo a cerca para finalizar o filme. Quer dizer, a gente gravou o filme no final da tarde, já era a última cena mesmo, assim, que a gente teve muita sorte, assim. Tanto que a gente não percebe que a cerca só tem 4 metros, né? Foi um sufoco, assim, mas graças a Deus, o filme está percorrendo muitos festivais, né? Assim, como eu falei, passou por muitos festivais no exterior, né? Aqui no Brasil também. Isso nos deixa muito felizes. E eu acho que quando a gente faz um trabalho como esse, acho que é a Bruna, né, que falou aí, que não tem pretensão. E acho que a gente não pode fazer também pensando nisso, em ganhar prêmios. Acho que a gente tem que contar a história, tem, claro, tentar fazer o melhor possível, fazer bem feito, né? Porque a gente tem que fazer para agradar, não a si mesmo, mas ao público. Você não vai fazer um filme para dizer, eu fiz um filme. Não, a gente tem que fazer um filme que as pessoas gostem de assistir, que passe uma mensagem, né? Seja ficção, documentário, animação, mas tem que ter um motivo do porquê gravar, né? Tem que saber o porquê gravar um filme. Então, assim, eu estou muito feliz com o resultado de Cercas. A atuação das duas, de Zezita e de Bruno, foram fantásticas. E também até da figuração, que a gente colocou gente da própria produção para fazer a figuração, né? O recurso era pouco, então a gente não tinha muito como contratar muita gente. E é isso, assim, que bom que teve esse Aldir Blanc, que bom que está tendo agora Paulo Gustavo, porque estava muito escasso a produção, a gente estava sofrendo muito, para quem depende do audiovisual, depende da cultura, estava complicado, né, sobreviver. E agora, graças a Deus, acho que vai vir uma leva bem grande agora em 2024, se Deus quiser, com os projetos. E graças ao Aldir Blanc, né, você vê se muitos festivais não deixaram de acabar, porque sem filmes não tem festival, não é isso? Então, assim, que bom que isso tá voltando as produções, que a gente possa ter mais e mais filmes aí, né? Então, basicamente é isso. Sim, Cercas, como eu falei, né, que era baseado no longa. Eu tive uma ajuda, acho que você conhece, que é um projeto do Torquato, o Jabre. O filme não foi bem pelo Jabre, mas, assim, algumas ideias, eu estava lá em Torquato, no Jabre, então eu sugeri algumas ideias e a gente foi moldando algumas coisas, né? Depois fui só lapidar e cortar para sair no resultado que saiu. E o complicado é que o filme, quando eu montei, deu 23 minutos. Aí eu tive que cortar muita coisa. Teve muitas cenas que estavam lindas, eu disse, não, mas aí eu tenho que cortar uma coisa. Então, para terminar o filme com 17 minutos, né, fui obrigado a tirar algumas cenas, mas agradou. Quer dizer, espero que esteja agradando a vocês. Pelo menos agradou a mim, né? E agradou, né? Porque estamos aqui no Curta na Serra agora com o filme. Mas acho que isso que você fala, acho que primeiro o filme, né, ele surge da ideia de um roteirista, de um diretor, enfim, mas quando ele é realizado, ele vai para o mundo e aí ele não é mais da equipe, né? Ele é das pessoas, é do público que vai assistir, vai gostar, não vai gostar, enfim. E a gente viu muito também nesse último ano de inscrição e nesse último ano e alguns meses, muitos filmes, né? Aldir Blanc, vai vir agora Paulo Gustavo, então a gente está muito confiante também que com certeza novas produções aí, muitas produções, cheguem também para a gente com esses recursos que são muito importantes, né? Então, Ismael, daqui a pouco a gente volta aí para finalizar também o papo. Valeu, parabéns pelo filme. E seguimos então agora com o Renan, que está aqui com o Último Domingo, que também já circulou bastante, Renan. Inclusive, acho que a gente se encontrou agora no Grande Prêmio, né? Cinema Brasileiro, no Rio. Um Grande Prêmio. Acho que São Paulo, talvez, também, agora no Kinofórum. Então, como você já apresentou um pouco, já contou um pouco dessa ideia também do projeto, e acho que eu também trago essa questão do elenco do seu filme, né? Assim como o Cercas, eu acho que eu já vi o Último Domingo algumas vezes também, então quando chegou na seleção fiquei muito feliz, e aí também assisti em casa num outro momento, e aí a gente acaba, cada vez que vê o filme, a gente vê outras coisas, enxerga outras coisas, às vezes o filme cresce muito mais, ou às vezes ele piora, depende da situação, enfim. Mas acho que o Último Domingo é um filme muito potente, assim, né? Primeiro, a começar por essa fotografia muito bonita do filme, esse preto e branco, que já remete a gente a entrar naquela história, naquele contexto daqueles personagens, assim. E tem esse elenco, não só os protagonistas, mas tem ali umas participações também. E aí eu queria que você contasse também um pouco desse entrosamento no set entre vocês, porque, como todo set, que exige uma concentração, mas ali talvez saindo de um lugar comum,
também desse roteiro? Como é que você e a Joana trabalharam isso com esse elenco? Se vocês se dividiram também nessa parte de um fica mais com o elenco, outro fica mais... Ou, enfim, a Joana também assinando a direção de arte, que ela arrasa nessa parte também de diretora de arte. Então, como é que foi essa construção desse elenco, da escolha até no set e esse entrosamento também? Massa. Obrigado aí pela pergunta e pela curadoria também. Enfim, feliz. Então, começando pela coisa da escolha, né? Eu acho que assim, tanto a escolha de elenco quanto a escolha da equipe do Último Domingo, e até dos meus outros filmes, passa muito por esse lugar de estar junto de pessoas que tenham alguma afinidade ou que a gente consiga trocar. Porque isso, fazer cinema é muito difícil, né? E você dirigir um filme é um trabalho muito árduo, assim. Eu acho que um dos primeiros acertos tem a ver com esse lugar mesmo de você conseguir chamar pessoas que de alguma forma você já tem alguma afinidade ou já confia no seu trabalho e troca. Então, esse elenco, na grande maioria, foram pessoas, por mais que sejam pessoas conhecidas e tudo mais, são pessoas que vêm acompanhando e apoiando os curtas da Baraúna já há um tempo. Então, assim, o Tonico Pereira, por exemplo, que faz uma participação, né, mais uma participação, né, significativa. Acho que quando ele entra ali, ele entra com alguma outra... Ele entra com uma camada ainda inédita no filme em termos de mise-en-scène, assim, né? De uma outra forma, com uma outra força até então que os outros personagens não tinham. E só que é isso, tipo, o Tunico, ele vem de uma parceria desde o Vestido de Miriam, que é um curta do Lucas Ross, que é meu sócio, que ele fez com a gente na Baraúna. Foi o primeiro curta do Lucas, que circulou bastante. A gente deu essa sorte desse curta também ter ganhado um monte de prêmio. O Tunico acho que ganhou, sei lá, acho que só o Tunico deve ter ganhado uns 20 prêmios ou 15 prêmios de ator Vestido de Miriam. Aí, enfim, aí acaba que é isso, que aí toda vez que a gente escreve, enfim, um roteiro, alguma coisa, a gente vai buscando esses apoiadores também, assim, e pessoas que a gente admira e troca. Então, o Tunico, ele nasce dessa amizade já antiga. O próprio Ravel Andrade, que também faz uma participação, né? Enfim, ele tem 2 falinhas ali nesse momento desse embate ali com a Maria, né? Esse julgamento da Maria. Ravel, cara, é um grande amigo que fez também todos os meus outros curtas. Excelente ator, que pegou um ônibus de São Paulo, coitado, para vir para fazer o Último Domingo no interior do Rio de Janeiro e voltar para São Paulo porque ele tinha um show, assim, enfim. O Guna, que faz o Profeta, é um amigo meu de infância também, que tem toda uma pesquisa relacionada a essa questão mais andrógena e enfim, de uma intersexualidade e tudo mais, e tem um mestrado sobre Exu e sobre vida cigana, enfim, que tinha tudo a ver. Então, é isso, eu chamo o Gunnar já também com esse pensamento do personagem, já conhecendo ele. Edilson, a mesma coisa, já tinha feito com a gente o Repulsa. A Jéssica, que não, enfim, a protagonista, mas eu já tinha uma vontade de trabalhar com a Jéssica há muito tempo, ela já era relativamente próxima, assim, de Lucas e Kaká, que, enfim, também é isso, que é meu sócio, e aí acabou rolando esse convite a partir de coisas que ela já fez. Everaldo Ponte já tinha feito, eu nunca deveria ter voltado com a gente. Então, assim, em resumo, né, são pessoas que a gente foi estabelecendo parceria nos outros curtas, que a gente foi dando sorte também das pessoas irem ganhando prêmios, né, com essas atuações nos outros curtas, o que vai dando uma certa base, um certo tesão deles também postarem, enfim, nos filmes aqui da Baraúna e seguirem fazendo com a gente. Aí, sobre o processo, a gente foi, enfim, pandemia também, né? Então, assim, um processo um pouco diferente do que a gente normalmente está acostumado a fazer. Eu gosto muito de ensaiar, sou muito cara do ensaio, assim, gosto muito de ensaiar bastante na pré, de me reencontrar, mas nesses ensaios são ensaios / conversas, assim, é um processo muito baseado na conversa, na troca, de assistir filme junto, de assistir cena, de assistir referência, de ler texto junto, e de tomar cerveja, de tomar vinho, enfim, de sair, de expandir para esse lugar da confiança mesmo, de trocar nesse lugar eu acho que a direção de atores envolve esse lugar de confiança mesmo, assim, de troca. Então, assim, é isso. Às vezes, tomando uma cerveja, você ali, né, a gente tá tomando uma cerveja, mas tá falando bastante sobre o filme, sobre os personagens. Só que é isso. Só que eu gosto de ensaiar, de fato, as cenas, né, passar bem as cenas, o desenho da mise-en-scène. Se você percebe que no filme tem uma coisa de um desenho de mise-en-scène muito, muito específico ali, né, dos personagens e tudo mais.
Só que na pandemia a gente teve pouco isso, então eu tive que explorar mais essa coisa da conversa que já existia no processo de direção de atores dos outros filmes, nessa coisa do online. Porque o ensaio online é uma coisa mais deprimente do mundo, né? Essa coisa de você ficar ensaiando ali. Então tinha que ser a coisa da... Aí eu explorei, já que tinha muita essa experiência da direção de atores baseada na conversa, eu usei isso na questão online da gente conversar, então a gente teve algumas leituras, assim, em conjunto, e um processo muito individual com cada um também, de encontros individuais, já com a pandemia. Então, assim, eu ia na casa do Tunico algumas vezes para ler, uma espécie de ensaio com ele, mas é isso, uma conversa. A gente lia enfim, ia chegando ali no tom e tudo mais. A cena específica, onde estão todos juntos, que eu acho que é o grande desafio, assim, de fato, a gente ensaiou na locação um dia antes, a gente começa filmando por essa cena por uma questão de agenda, de elenco, não era o ideal, porque acho que era uma das cenas mais difíceis em termos de direção de atores. Então, já que a gente tinha filmado no primeiro dia, a gente passou o dia anterior ensaiando na locação. Isso é outra coisa que eu adoro fazer também nos filmes, que é passar as cenas nas locações antes de começar a filmar, ensaiar nas locações. No último domingo a gente acabou fazendo isso menos, em função da distância, por ter filmado no interior e tudo mais, mas é algo que está dentro do processo da direção de atores também, e tudo isso dividindo com a Joana. A gente, na verdade, dentro da direção, a gente não dividiu, você cuida de enquadramento, a gente fez tudo junto, mas, obviamente, eu tinha escrito o roteiro, a Joana colaborou, então eu estava nessa dobradinha entre roteiro e direção, e ela com a direção de arte, que também é uma grande demanda do filme, mas, enfim, Joana esteve em todos os ensaios, a gente conversou muito sobre o processo no sentido de buscar essa ideia da conversa, né, assim. Acho que foi isso, né? Falou da escolha, do processo. Acho que é basicamente isso, assim. Eu acho que o que faz muita diferença é essa coisa de você ter a possibilidade de estar na locação, passando as cenas e, enfim, chegando nesses tons e tudo mais. E no caso do último domingo foi uma imersão, né? Porque a gente foi tudo pro interior e ficou uma semana lá. Então, assim, a gente, de fato, vivenciou e não pegava celular direito. Isso era terror da equipe, as pessoas iam enlouquecendo. Por um lado é ruim, mas por um lado é muito bom também, né? Que fica numa imersão forçada. Exatamente. Pois eu não sei se foi bom, se foi ruim, eu sei que aconteceu, eu sei que algumas pessoas enlouqueceram no processo, mas ao mesmo tempo é isso, não tinha nada, não tinha como olhar o WhatsApp, tinha que viver ali aquela casinha naquele lugar, então, assim, por esse lado foi bom, realmente. Interessante. E eu encontrei o Edilson agora no CinePé também, ele estava com outro filme, Quebra-Panela, enfim. Sim, eu adoro a versatilidade do Edilson também em cena, eu acho que ele é incrível, tem um dos atores que eu... Claro, esse elenco todo é super elogiável, enfim, mas o Edilson também vem me chamando a atenção há muito tempo em muitos curtas-metragens já. Depois ele até protagonizou, acho que um filme chamado Mirador, né? Mirador. Acho que é do Paraná, ele está muito bem nesse filme também. Cara, o Edilson, para mim, assim, é um grande ator de cinema mesmo, assim, para mim, um dos grandes atores de cinema brasileiro real, assim, porque eu acho ele um talento absurdo. O Edilson tem uma coisa muito incrível, assim, que às vezes, infelizmente, às vezes é meio raro de encontrar, que é esse lugar mesmo da escuta muito atenta, da confiança na direção. Isso, assim, é primoroso, porque o Edilson te dá prazer dirigir o Edilson, assim, porque ele escuta de fato, ele confia, e quando ele questiona, é um questionamento com muita humildade, sabe? Assim, então ele tem esse lugar da escuta atenta, eu acho isso incrível, assim. Aí é absurdo, você fala a coisa e ele faz exatamente o que você está pedindo, assim, é uma coisa... Porque às vezes os atores ou atrizes, às vezes, fazem, mas até chegar, né, no lugar, você tem que, enfim, às vezes, fazer algumas voltas, né? No sentido da direção. O Edilson não, ele é muito às claras, assim, com uma escuta, mas é isso, o Edilson é muito generoso, assim, então é um talento mesmo, assim, eu acho ele foda. Ele é um cara do cinema mesmo, parece que ele foi feito para o cinema, né? Ele é muito presente em cena. Exatamente. Assim, né? Cara, eu torço muito por ele, assim, achei ele incrível. E além disso, ele ainda é do Maracatu, né? Então ainda tem essa função também na vida dele que é muito Maracatu. bom. Ô, Renan, obrigado. E daqui a pouco a gente volta. Aliás, já estamos seguindo aí para finalizar também o nosso debate, mas eu acho que a Bruna saiu da sala, né? É isso? A Bruna teve que sair. Acho que só para a gente confirmar se a Bruna... Bruna tá aí, Bruna. Então volta, Bruna. Vamos, para a gente finalizar agora, vamos falar dessa repercussão também das exibições, não só em festivais também, mas eu acho que o filme está pronto, né? Muitos dos filmes do panorama nacional
já rodaram alguns festivais, aliás, da seleção toda do Curta na Serra, muitos já rodaram festivais, outros, inclusive, estão começando essa carreira. Eu acho isso muito legal também, eu adoro ver. Eu lembro, por exemplo, no ano passado, que eu citei aqui o Quebra-Panela, eu lembro que ele começou essa trajetória dele junto com o Curta na Serra, ele foi exibido no Curta na Serra também, o do Rafael Anaroli, que tem o Edilson, e de repente ele começou, né, ele começou o circuito dele, acho que Coremas, e depois Curta na Serra, e aí foi indo. Mesma coisa aconteceu com Ela Mora Logo Ali, que é um filme de Rondônia, que começou também, acho que no Fórum, depois Curta na Serra, e aí ele foi. Então é muito legal também ver a trajetória desses filmes, também já dos filmes já muito consagrados, ou que já passaram por muitos festivais, mas também esses que ou começam a sua carreira, às vezes, no Curta na Serra, e depositam essa confiança, enfim. Mas é muito legal. E aí eu queria conversar com vocês quais as expectativas também. Bruno, a gente pode voltar com você também, já que a gente está nesse ritmo, indo para os finalmente aqui, para o grande finale do nosso debate, mas como é que tem sido para você essa repercussão, né? Eu sempre vejo você muito feliz e muito assustada quando ganha os prêmios. Você, lá no Aruanda mesmo, você não esperava nada, né? Você até falou aqui, inclusive. E então, como é que tem sido para você essa só um pouquinho antes, eu não agradeci antes também por conta dessa internet a Jéssica e a Natália, intérpretes de Libras, que estão aqui com a gente. Muito obrigado pelo trabalho de vocês, que é fundamental essa correria de eu trocar de cenário e vir para essa sala de presidente de empresa para falar com vocês. Bruna, como é que tem sido para você essa repercussão nesse sentido também de, óbvio, ganhar prêmio é muito legal, mas também não é o grande objetivo né, de uma realização de um curta, é muito além disso. Acho que o prêmio é um certificado, enfim, só de que bom, continue fazendo, o seu trabalho funcionou, né, vai funcionar mais, e também, se não ganhar, também só o esforço de fazer. A gente sabe como é o cinema brasileiro, enfim, estamos caminhando para que as coisas melhorem, e elas já estão melhorando. Mas como é que tem sido para você a repercussão, Bruno? O que você espera? Ou você imaginava isso? Enfim, Era uma Noite de São João. Então, na verdade, o importante é chegar no público, né? A divulgação. A divulgação já é mais importante o público assistir. Isso está acontecendo. Mas eu não esperava absolutamente nada, principalmente por um motivo. Quando eu fiz a história, eu não pensava em fazer um filme político, né? De denúncia social, que é o mote do cinema brasileiro, basicamente, né? É um filme lírico. É um filme que fala sobre solidão, a terceira idade na pandemia, é um filme que fala sobre cultura, é um filme que fala sobre música. Então, eu imaginava realmente que não ia ter. O importante para mim era divulgar, contar essa história. Então, assim, só de estar sendo bem recebido dessa forma, eu já estou muito, muito feliz, né? Estou agora escrevendo, é uma novidade para mim, porque eu não sou da área, estou entrando na área de cinema, assim, nessa parte, agora, então, muita coisa eu não sabia como é que era o funcionamento do circuito de festivais, eu não sabia nem que a gente tinha que escrever, pensei que o pessoal escolhia. Então, assim, muitos festivais, inclusive, importantes, eu perdi a inscrição, porque eu não sabia, agora que eu estou acompanhando sempre, estou agora escrevendo nos festivais internacionais também, para ver se divulga, principalmente de animação. E é isso, como tem muita brasilidade, me falaram, né, escreva, Bruna, porque tem muita brasilidade, isso é importante para mim para divulgar a cultura, divulgar o local. A história se passa na cidade de Santa Luzia, que é onde tem das festas de São João mais antigas do Nordeste, inclusive a mais antiga da Paraíba. Hoje em dia é menor do que a de Campina Grande, mas tem o dobro da idade do São João de Campina Grande, que é considerado um dos maiores do mundo, junto com Caruaru. Eu sei que São João só tem aqui, né? Todo mundo assim do Brasil. Mas eu acho que o filme está fazendo mais do que a gente propôs, mais do que a gente pensou. Ele está. Como é que posso dizer? Está cumprindo a missão dele. Eu acho que é isso que é importante. Só para depois cortar essa parte, Ismael, acho que também a gente pode sair. Tranquilo, obrigado pela participação. A gente também conversou bastante sobre essa questão da repercussão, e aí, então, é isso aí. Valeu, Ismael. Vou continuar aqui, então. Bruna, obrigado, e acho que o filme que continue fazendo essa carreira também, acho que é um filme super, super lindo, e ao mesmo tempo que ele tem uma certa tristeza, uma melancolia, mas ele também tem essa alegria, né? Era uma Noite de São João. Tomara que a gente se encontre em muitos outros festivais também. Então eu sigo agora para os meninos do quartas de final, ou porque eu resolvi. Como é que é? Porque
Quartas de final, porque eu decidi torcer contra o Brasil. Eles estão aqui ainda. Eu não sei se o filme de vocês, ele já como é que está esse circuito de festivais, se ele já começou, está começando agora, se vocês pretendem. Vocês falaram que pediram ajudas também de alguns colegas para mandar áudio, né, naquela primeira ideia, né, antes de chegar no áudio do pai, enfim. Mas já teve essa também exibição, que eu acho que isso é muito importante, né? Mostrar para amigos, mostrar para conhecidos. Amigo realmente que dê conselho, né? Bom, não aquele que fale tudo, é ótimo, aí chega lá, a gente faz uma coisa e fala, não podia ter avisado, né? Enfim, mas não é o caso de vocês, mas como é que tem sido para vocês também esse trajeto? Se vocês já tinham essa experiência também em festivais com outros trabalhos, equipes de outros filmes, e como é que está sendo, e como é que vocês esperam, imaginam, sonham, enfim, com essa repercussão do filme? Bom, então, acho que são alguns, né? O filme, na verdade, ele foi finalizado oficialmente há pouco tempo. A gente ficou na edição, acho que até o final de julho, né? Até o final de julho, ainda trabalhando, finalizando a mixagem. O aspecto sonoro do filme também é muito importante, porque a gente usou áudios de WhatsApp, então tudo isso carecia de um tratamento para ficar mais palatável, mais tecnicamente adequado para a tela. E a gente teve esse apoio, assim, a gente já trabalha com cinema há alguns anos, nós dois já temos curtas-metragens que circularam em outros festivais, então a gente já é um pouco familiarizado com como esse sistema funciona, mas essa participação de amigos que também são da área, de pessoas relacionadas, que fazem outros trabalhos, para a gente foi muito importante, antes da gente finalizar o filme, de mostrar, quando a gente foi começando a encontrar as mensagens do filme, os textos, as frases do pai do Vinícius que iam dialogando com uma questão um pouco maior, que ia para além do futebol, a gente queria entender se isso estava transparecendo na trama, se essas coisas encadeavam de uma forma que fazia sentido, né? Se o aspecto narrativo do filme estava bem presente. Então, essa colocação por parte das pessoas foi fundamental, assim, para a gente entender que a obra se sustentava, né? Porque, novamente, ela tem um aspecto narrativo, mesmo sendo experimental, ela tem uma história que ela pretende contar, né? E, na verdade, o primeiro festival, o festival de estreia do Quartas de Final, é justamente aqui, é o Curta na Serra. E a gente está começando a carreira do filme agora, porque ele foi finalizado recentemente. Para a gente é super legal estar aqui, um festival que a gente acha super bacana, que a gente se sente lisonjeado de poder estrear. E a gente tem já algumas outras seleções aqui no Brasil para festivais que ainda vão acontecer, mas a gente está mirando nesse momento, principalmente, para uma estreia internacional, porque a gente vê um potencial dentro do filme por conta desse caráter de experimentação, por ser um momento singular, né? O documentário não sempre, mas às vezes ele tem essa coisa de um lugar certo, uma hora certa. Então foi até engraçado da gente ter ficado chateado com a derrota da seleção brasileira, mas por um lado ficar, caramba, isso virou o filme, né? A gente estava ali na hora que o Brasil perdeu num bar e pegamos isso em imagem, sabe? Então é uma questão é um momento muito único, muito difícil de acontecer de novo, e a gente acha que o filme tem um certo potencial de alcance, de diálogo internacional por conta disso. Por aspectos que mencionaram também de ter uma cultura muito nativamente brasileira, de ser brasileiro por essência, assim. Então a gente está com esse olhar nesse momento para uma estreia em alguns festivais internacionais mais voltados para doc, para um ladinho mais experimental, para ter ter uma carreira, uma aparição do filme de uma forma mais bacana no cenário internacional. Então esse é o processo que a gente está trilhando agora, e na expectativa de que faça uma carreira, de que a gente possa ir, a gente gostaria muito de estar presencialmente aí com vocês na exibição, a gente pesquisou um pouco, viu como é bacana a forma que vocês exibem aí. Para a gente seria um prazer, infelizmente, por conta da passagem, o Vinícius mencionou lá um pouco antes na nossa conversa, que a gente não vai ter como. Mas a gente está nesse processo, buscando, assim, disseminar o máximo do filme possível, fazer com que ele atinja o maior público possível, porque é para isso também, né? A gente faz o filme porque a gente quer se expressar, a gente quer se traduzir artisticamente na nossa forma de expressão, mas a gente quer que isso seja visto, a gente não faz filme só pra gente, né? Não, eu queria incluir o lado místico do filme, os finais, que foi essa coisa, né? O primeiro festival que respondeu foi o Curta na Serra, né? Eu não conheci o festival, quando eu vi a plataforma, os vídeos que vocês têm dos outros anos e tal, que, nossa, que festival organizado, que bacana, que vocês conseguem fazer aí. E Bezerros parece ser, uma cidade linda, parece ser absurdo. E aí, é isso, eu tinha falado antes da gente começar a gravar, mas na sequência, minha mãe me contou que é a cidade onde minha avó nasceu, onde meus avós se conheceram e casaram, assim, eu fiquei, que incrível que é isso, é um filme que tem ali um pouco do meu pai e estreia nesse lugar. A próxima exibição que está marcada vai ser no Strangoscope,
em Itajaí, e o Dario agora está fazendo um documentário sobre o avô dele, e o próximo entrevistado do documentário seria o tio dele, que mora em Itajaí. Então, Mas, gente... parece um filme destinos e passados. E é uma coisa muito louca, né? Porque tem essa sorte singular, essa coisa ali da gente ter captado a derrota do Brasil e isso ter um motivador dramático do próprio filme. E aí, de repente, essas outras coincidências que estão relacionadas com outros projetos fílmicos, com outros trabalhos criativos, tudo vai se encaixando, assim. Então, pra gente tem até, acho que, uma carga simbólica muito legal. A gente gosta de vacinar em tudo. Bom, que na próxima Copa, então, venha um filme com o Brasil campeão e a gente se encontra no Curta na Serra presencialmente também, porque aí, né, o Curta na Serra vai levar todo mundo, vai ter passagem para tudo, aí vai ser a grande festa. Eu tô aí já. Ano que vem eu já vou me preparar para curtir o setor. Valeu, gente. Bom, eu acho que eu já tinha falado mais ou menos com o Renan também sobre essa questão da repercussão e a gente precisa encerrar, que agora temos o debate dos videoclipes. Eu queria agradecer a presença de todos vocês aqui também. Mais uma vez agradecer por confiarem também no Curta na Serra, enviarem seus filmes. É um prazer para a gente exibi-los nessa tela linda ao ar livre, que é o festival, que é incrível. E é isso. Sucesso para o filme que se encontre sempre aí pelos festivais. Vou ficar muito feliz de ter que... Porque além do Curta na Serra, eu também tenho um site de cinema, o Cine Vitor, então eu fico muito feliz quando eu tenho que postar e tomara que eu encontre o nome de vocês e o nome dos filmes de vocês por lá também. Valeu, gente. Obrigado e até a próxima.